Simcast, o seu podcast de emergência, com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. O Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnósticos, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala pessoal, aqui é o Dudu da Sim e hoje eu vou falar de um tema que eu me interesso bastante, que é um tema que eu gosto, porque é um tema controverso, tá? Que é oseltamivir ou Tamiflu na síndrome gripal. Para quem não sabe, o oseltamivir, né, é um inibidor da neuraminidase. Quem lembra do HXNY? O N é de neuraminidase e H é de hemaglutinina. Então, o H e o N fazem parte do vírus da influenza. E a gente tem várias influenzas. E o oseltamivir é ativo principalmente contra a influenza A e B. E essa neuraminidase é uma enzima que faz com que o vírus, depois que se multiplicou na célula, beleza? Imagine que o vírus invadiu a célula, se multiplicou, e aí essa neuraminidase, depois que o vírus gruda na membrana celular, consegue clivar e o vírus consegue ser expelido da célula. Então, assim, é como se fosse a chave para o vírus, depois de ter se multiplicado, sair da célula e infectar outras células. Da mesma classe do oseltamivir, a gente tem o zanamivir e o peramivir. Assim, não são tão famosos, não se usa muito, o principal é o oseltamivir. Antes de eu falar das evidências, das controvérsias do oseltamivir, vamos falar das indicações, baseado no Ministério da Saúde. Então, todo paciente, né, que tem risco de doença grave, geralmente nas primeiras 48 horas de sintoma, tá? Tem estudo que usou até 72 horas, mas a gente considera 48 horas. E quem são esses pacientes com doença grave? Idosos maiores de 60 anos, crianças, gestantes e puérperas até 2 semanas de parto, pacientes com comorbidades, tá? Pneumopata, cardiopata, doenças hematológicas, doenças metabólicas, doenças neurológicas, imunossupressão, nefropata, hepatopata, quase tudo, tá? Tem até uma aula que eu assisti que o cara fala tudo menos hipertensão, tá? Não é tudo menos hipertensão, tem algumas outras coisas menos, mas praticamente isso. E também indígenas. Por incrível que pareça, tem estudo indígena que mostra que são um grupo de risco muito vulnerável, tá bom? Então essas são as principais indicações, mas tem mais. Também está indicado para aqueles pacientes que não preenchem esses critérios que eu falei e que tem o que a gente chama de sinais de piora clínica. O que é isso? É um paciente que no terceiro dia tem piora da febre, é um paciente que tem uma miosite, tá? Com CPK maior que 3 vezes o limite superior da normalidade, pacientes com rebaixamento do nível de consciência, pacientes que estão desidratados e crianças com sintomas de trato gastrointestinal, tá? E existe mais uma indicação, que seja para qualquer paciente que está internado com suspeita de SRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave, independentemente do tempo, tá bom? A dose, galera, para o adulto é 75 miligramas, 2 vezes por dia. E lembrar que tem que ajustar para a função renal. Então, toda vez que o paciente tiver uma IRA, uma doença renal crônica, dá uma olhada ali, vai na bula, vai no UpToDate, Lexicon, onde quer que você vai e checa o ajuste. Tem gente, galera, já vi fazer 150 miligramas 2 vezes por dia. Um paciente está grave, em UTI. Isso aí não tem em guideline, tá? Isso é baseado em opinião de especialista. A gente não sei nem se tem estudo a respeito, mas não, os guidelines não embasam isso, tá? Não teria por que fazer isso. E aí, né, é importante saber os efeitos adversos que tem náusea, vômito, tá? 16% dos pacientes que chegam a vomitar. E o segundo mais comum é cefaleia, que também chega a 17% dos pacientes. E existem diversos efeitos adversos graves, como Steven Johnson, NET, arritmia, ataxia, delírio, rebaixamento de consciência, confusão e até anafilaxia. Lembrar que esses últimos que eu falei são raros, tá bom? Tá, agora vamos falar de evidência, tá bom? Vamos destrinchar isso aqui, porque tem muito debate em relação ao oseltamivir no paciente com síndrome gripal, tá bom? E mesmo assim, né, as sociedades acabam recomendando a prescrição do oseltamivir nos casos de síndrome gripal. Preciso deixar claro isso aqui, que as sociedades, o Ministério da Saúde recomenda, tá bom? Nas indicações que eu falei. Mas o principal debate que acontece é a real eficácia do tratamento versus a potencialidade dos efeitos adversos, incluindo efeitos adversos graves. Então vamos lá. Antes de começar de falar dos principais estudos, você tem que saber, galera, que a maioria dos estudos são financiados pela Roche, tá?
que é a indústria farmacêutica que criou o oseltamivir. Isso, por si só, não é um grande problema. Muitos medicamentos têm o patrocínio. Só que, assim, geralmente a gente fica preocupado quando a indústria farmacêutica não só patrocina, mas quando ela participa dos estudos. Então, cientistas da Roche participam na formação do protocolo, na produção, no segmento dos pacientes e etc. Então, aí você fica com o quê? Com uma pulga atrás da orelha. Assim, a gente sempre tem que avaliar o fato, né? A gente não pode julgar a fonte, mas assim, você tem que ficar com o pé atrás da orelha para ver se não tem viés e analisar o estudo, tá bom? E engraçado, uma coisa curiosa também, pessoal, é que muitos estudos financiados pela Roche também não foram publicados. Então existe um viés de publicação, a gente não sabe nem se foi intencional, tá? Por quê? Porque talvez, né, não fosse de interesse da Roche publicar estudos negativos, por exemplo, né? Por quê? Porque ela perderia dinheiro, investiu muitos milhões no oseltamivir. Outro fato que tem que ter na cabeça de vocês, galera, é que a maioria dos ensaios clínicos randomizados, os critérios de inclusão, a população, é sempre muito heterogênea, né? Vou dar alguns exemplos. Se eu pegar alguns estudos, tem estudo que incluiu qualquer paciente com IVAS. Já tem estudo que incluiu só paciente com influenza positivo, teste PCR positivo para influenza. Isso já muda tudo, porque pensa assim, se eu dou um remédio para neuraminidase, que é um receptor, principalmente do vírus influenza, se o cara tem uma IVAS por rinovírus, né, por outros vírus respiratórios, tá, eles não vão se beneficiar da neuraminidase, então você acaba também levando esse viés. Então a população é muito variável. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, inicialmente, são duas meta-análises importantes. Tá? A Cochrane vem fazendo meta-análise desde 2009. Cochrane é uma entidade que faz várias meta-análises, famosíssima, principal sociedade que faz meta-análise. E ela publicou em 2014 uma meta-análise, e o que ela viu? Né? Ela viu que o oseltamivir, no final, só diminui a duração de sintomas em 16,8 horas. Às custas do quê? De um aumento de sintomas de trato gastrointestinal, náusea e vômito. Nessa meta-análise, pessoal, não teve melhora de admissão hospitalar, pneumonia secundária, otite, bronquite, qualquer complicação da influenza. Então, praticamente mostrou que, assim, tomando o oseltamivir, seus sintomas vão melhorar em 16 horas, basicamente. 2/3 de um dia. Então, um cara vai ficar bem pela manhã e o outro vai ficar bem à noite, tá bom? Mais ou menos isso. Essa é a diferença. As custas do quê? De ficar vomitando, tá? E com náusea. Um ano depois, uma meta-análise publicada no Lancet, tá? Incluiu quais estudos, né? Porque assim, meta-análise tem vários critérios para fazer meta-análise e os estudos que você inclui mudam os resultados, né? Então, essa é uma meta-análise que incluiu estudos não publicados e publicados e que pegou todos os pacientes em análise individual. Quando faz uma análise individual de pacientes, é uma meta-análise geralmente mais poderosa. Só que tem um detalhe, eles só incluíram estudos patrocinados pela Roche. Então, é só estudos patrocinados pela indústria farmacêutica. E o que eles viram? É, que teve uma diferença de 25 horas de sintomas. Um dia, tá bom? Mas também foi notada uma leve diminuição de hospitalização e necessidade de antibióticos. E, novamente, aumentou náusea e vômitos. Nas últimas semanas, você atendeu mais IVAs ou mais AVCs? Nós também amamos emergência, mas se você quer ser um médico diferenciado, você tem que ser bom naquilo que é comum. Temos o curso que te leva para este ponto. O PS Dominando o Dia a Dia é para você que, como nós, leva o PS a sério. E para finalizar, pessoal, em 2020 foi publicado o maior estudo de oseltamivir, um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, né? E aí já vem duas limitações: open label, sem placebo, pragmático e adaptativo. Foram muitos países que participaram e eles testaram o oseltamivir versus nada. Incluíram muito paciente, galera. 3.266. E pegou 3 anos, tá? Pegou 3 invernos. E o que eles viram, né? Diminuiu os sintomas em 24 horas, tá? Basicamente isso. E se você for ver a análise de subgrupo, quem se beneficiou foram os pacientes com mais de 65 anos, tá? E aí viram que nesse grupo dos idosos, diminuiu 2 a 3 dias de sintomas. E novamente, pessoal, assim, você vê que os resultados variam.
talvez de fato diminua a duração dos sintomas, que talvez não seja muito, mas todo estudo mostra que aumenta a náusea e vômitos, tá? Esse também mostrou que aumentou náusea e vômitos. E ele não viu diferença em complicações, né? Pneumonia, otite, todas as complicações da influenza. E uma coisa engraçada, que acho que vale a gente discutir isso aqui, que mesmo nos pacientes que não eram influenza positivo, que fizeram o swab vendo negativo, né? Parece que o oseltamivir foi superior ao nada. Então tem aí um componente de placebo, né, se você for ver. Porque se você for pensar, né, o paciente que é influenza negativo, ou é um falso negativo, ou ele realmente não tem influenza, é outro vírus, né? E se está melhorando esse paciente que tem outro vírus, como é um estudo sem placebo, sem comparador, né, existe a chance de ter um efeito placebo, que realmente diminui o tempo da doença, mas é com efeito placebo. Além disso, galera, uma coisa importantíssima desse estudo, baixa vacinação. Só 10% da população desse estudo era vacinada, né? Eu vou explicar por quê. Ó. Por exemplo, na população brasileira, 90% da população é vacinada para gripe. Pelo menos alguns anos atrás, né? Não sei mais hoje em dia. Mas 90%. E por que isso é importante? Porque se o paciente é vacinado, ele vai ter uma doença mais leve e dificilmente vai ser hospitalizado. Então o benefício do oseltamivir cai bastante. Porque esse paciente já não vai ficar hospitalizado. Então você não vai prevenir a hospitalização, né? E tem mais limitação. Isso se o oseltamivir, desculpa, voltando, mas isso se o oseltamivir prevenir a hospitalização. E aí, galera, outras limitações. Teve 5.500 pacientes que fizeram screening e só 3.200 foram incluídos, sendo que mais ou menos 1.950 não queriam tomar antiviral. Então, teria, né, um viés ali, tá? E além disso, não era cegado, né? Então, por exemplo, existe uma coisa chamada viés de performance, tá? Ó, imagina que você pega um paciente, né, que está com uma síndrome gripal e ele está participando do estudo e ele está tomando oseltamivir, certo? E o outro paciente que não está tomando nada. A sua tendência de dar antibiótico para o paciente que não está tomando oseltamivir é maior, para o paciente que está tomando nada é maior. Por quê? Porque você fala, ele não está tomando nada, talvez ele tenha uma infecção secundária, então vamos dar um antibiótico, né? Já o outro está tomando oseltamivir, não, vai começar o oseltamivir e vai melhorar, não vou precisar dar antibiótico. Então existe sim um viés de performance. Para outras coisas também, como por exemplo hospitalização, né? Por isso que a gente tem que cegar, tá? Esse estudo é um estudo mais pragmático, então eles não cegaram. Olha, pessoal, o que fica? Né? Tem todas as controvérsias, mas os guidelines recomendam, tá? UpToDate, Ministério da Saúde. Mas o que você pode fazer, e que alguns médicos fazem, é decisão compartilhada. Né? Você apresenta os prós e cons, né, do oseltamivir, né? Você apresenta, discute com o paciente. Lógico que o paciente tem que ser bem informado, tem que ser um paciente que está podendo tomar decisão, né? Tem a capacidade, esse é o conceito correto, conceito de capacidade, né, de tomar decisão. E aí você explica riscos e benefícios e junto com o paciente você toma uma decisão. Mas também queria deixar aqui, galera, que uma coisa muito importante é a vacina. E eu vou explicar por quê. Porque, galera, a gente está discutindo o oseltamivir, que vai diminuir ali, no máximo, 1 dia de sintoma, 2 dias de sintoma, e pode ser que diminua um pouquinho de hospitalização e antibiótico, tá? E ali antibiótico na casa dos 3%, tá? É bem pouco, né? Considerando todos os viéses que eu falei. E, galera, olha a vacina da gripe reduz hospitalização e pneumonia em 50% dos casos. Além disso, ele previne que a doença se desenvolva em 50% dos casos. Olha que uma coisa tão eficiente, né? É lógico, tem que fazer a vacinação todo ano, mas olha a diferença, né? E olha o preço, galera. Fui pesquisar o preço. O preço da vacina no privado, no SUS é de graça. Mas mesmo para o SUS, no privado, a vacina custaria R$130. E o oseltamivir, né, se for pagar do bolso, é R$200, né? Então, pensando até em custo-benefício, galera, talvez o principal seja a gente vacinar a nossa população. Beleza? Grande abraço, até a próxima. Ah, pessoal, e antes de terminar, lembrar que todos os estudos com oseltamivir foram feitos em pacientes ambulatoriais ou pronto-socorro. Não teve estudo para pacientes internados. Então, a gente indica para paciente internado pelos guidelines, mas a gente não sabe do real benefício. E você gostou do Simcast? Agora imagina passar um final de semana todo com a gente, aprendendo medicina de emergência na prática.
Conheça o Emergência Sob Controle, o curso todo de simulações realísticas e estações práticas para você dominar a sala de emergência.